Olá, eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de trazer a palavra dele para você neste canal e também agradeço a ele por essa verdade que ele tem nos preenchido, que ele tem nos dado discernimento de aprender, praticar e poder ensinar. Nesse momento aqui, eu te garanto que você só vai ouvir verdades e com certeza doses cavalares de verdade. Essa é a nossa intenção, tornar a vontade de Deus acessível, compreensível a todo homem. Mas a verdade confronta, né, o nosso interior. Então, às vezes, você pode se sentir confrontado, você pode se sentir pressionado, mas atente que a intenção, né, desse momento de pregação da palavra é atingir o seu coração com o amor de Deus, o amor de um Pai, que ele não vai ficar massageando o nosso ego. Deus realmente nos trata com verdade, com maturidade, cada um de nós. Então, nós pretendemos falar aqui o que vem da mente e do coração de Deus, que está revelado na sua palavra. Nós queremos dizer para você que ser tratado com a verdade, né, não é algo que a gente deve sentir como se fosse uma ameaça. Muito pelo contrário, a verdade tem coisas tremendas para nos favorecer, né? Porque a verdade é a única que permanece para sempre. Né? E o nosso desejo, quando tratar você com verdade, com a verdade da palavra de Deus, é que nós desejamos estar com você na eternidade. Então, nós não podemos agradar a homens e a Deus ao mesmo tempo. Isso é impossível. E não tente fazer isso na sua vida, em qualquer lugar. Se você estiver querendo andar conforme os caminhos do Senhor, tenha paciência, tenha longanimidade, seja bom, mas não adianta você tentar agradar os homens. Quando você tenta viver de acordo com a vontade de Deus, com certeza você vai desagradar muitas pessoas, mas mantenha-se assim. Por isso, entre a verdade absoluta da palavra de Deus e a sua simpatia, você já pode ter certeza de que lado nós vamos estar. Mas mesmo assim, né, você nunca vai poder dizer que nós não demonstramos amor por você. Esse é o motivo de estarmos nesse canal. É o amor de Deus por nós, né, que agora nós devemos transmitir isso para as outras pessoas. A primeira verdade está revelada na palavra de Deus, está no versículo 1 de Gênesis 1, né, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a primeira verdade que nós devemos assimilar, receber, tomar posse dela, né, que vai nos encaminhar para a eternidade, é Deus é o Criador e não há outro. Cuidado com os falsos deuses. Através da Bíblia, a gente entende também que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. E tem também o Espírito Santo de Deus, que ele é uma promessa de Deus para nós. Né? Então, além de ele ser uma pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus tem algumas funcionalidades que são prometidas para serem nos doadas através dele. Então, ele é uma promessa de Deus aos homens. E essa promessa, ela é outorgada pelo Criador e é recebida somente por meio de Jesus Cristo, o Redentor da humanidade. Então, essa é a trindade divina, a trindade da verdade, né? E essa trindade, ela participou da nossa criação, ela participou ativamente da criação do homem. A trindade é criadora, né? Está lá em Gênesis, no capítulo 1, diz que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, essa trindade está ali, né, participando da nossa criação, né, aquele ato de Deus toma o barro, né, molda o homem fisicamente, ele sopra, o sopro de vida, ele se torna alma vivente. Isso foi uma atitude, um ato da trindade. Agora, esse molde natural, biológico, né, que ele fez, o barro, o sopro de vida, o emocional, intelectual, que nós recebemos dele, né, esse molde não é o principal molde que Deus nos fez. O molde espiritual utilizado para Deus nos fazer, como está revelado em Gênesis, é que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. E o nosso molde exterior, ele não é assim, né? Você não vai olhar para mim fisicamente e ver a imagem e semelhança de Deus.
Então, esse molde exterior, você não vai olhar pelas minhas ideias, às vezes pela minha forma de elaborar, pensar, né, resolver problemas, né, você não vai ver a imagem de Deus, a não ser que essa capacidade seja gerida pela imagem espiritual de Deus em mim. Então, o homem é muito mais do que um ser biológico, ele é muito mais do que um ser social, que não é bom que o homem esteja só, ele é muito mais do que um ser com capacidades cognitivas, com emoções elaboradas, né? O homem é um ser espiritual. E essa porção espiritual que nos foi dada, ela tem uma característica, né? Essa porção espiritual que nós possuímos, ela tem que ser usada de determinada forma, de tal forma que a gente vá adquirindo o caráter de Deus. Então, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, não quer dizer que nós a temos na plenitude. Ela é moldada em nós, através dessa dimensão espiritual que nós temos, nós podemos ser moldados à imagem e semelhança de Deus, nós podemos adquirir o caráter da Trindade, porque nós somos criados por eles. Por isso, o homem que vive do seu jeito, ele quer fazer as coisas da sua forma, né? Ele tem o seu padrão, eu sou assim, eu sou assado, né? Mesmo que ele ache que não precisa de nada, né? Parece que está tudo bem na vida dele, vai ter determinados momentos que ele vai perceber que falta o direcionamento para ele. Por quê? Porque ele pode ter atingido uma maturidade biológica, ele pode ter atingido até uma maturidade social, está bem aceito, bem posicionado, e também ele pode ter atingido uma maturidade emocional, né, uma pessoa controlada, uma maturidade psicológica, né, ele é uma pessoa equilibrada, mas por que ele sente essa falta de direcionamento? Porque existe, né, uma dimensão espiritual, ele é um ser espiritual também, corpo, alma e espírito. Então, existe nele uma dimensão espiritual que, da forma como Deus criou, ele não vai conseguir atingir maturidade, né, buscando as coisas da forma dele próprio. A maturidade integral do homem, que inclui essa maturidade espiritual, ela depende principalmente de seu caráter estar se moldando ao caráter de Deus. De ele estar adquirindo para si, né, a imagem e semelhança de Deus que Deus disponibilizou para nós. Então, se você quer ser integralmente maduro, né, não é somente fisicamente, não é somente biologicamente, emocionalmente, psicologicamente, mas se você não estiver adquirindo a maturidade espiritual, você não vai ser integralmente maduro. E a maturidade espiritual depende, né, de você estar moldando o seu caráter ao caráter do seu Criador. O homem ele não vai conseguir moldar o seu caráter ao caráter do seu Criador praticando religiões. Essa é a maior mentira de toda a história da humanidade, de milhares e milhares de religiões que aparecem. É o homem sentindo essa necessidade, né, essa falta de crescimento, essa falta de entendimento dessa dimensão espiritual que ele tem, que ele foi criado assim, e ele busca fazer isso da sua própria forma. Isso são as religiões. E o homem não vai conseguir, né, essa maturidade espiritual praticando religiões. O caráter de homens para se moldar ao seu Criador depende de um relacionamento íntimo desse homem com esse Criador, com a Trindade Criadora. Isso você pode ver que é assim que funciona, é através de relacionamentos mesmo, né? Como é que um filho, né, que você está olhando uma criança se desenvolver e você vê nela trejeitos do seu pai, da sua mãe, ou das pessoas que criam ela, né? Por quê? Porque elas têm um relacionamento com essas pessoas e elas vão adquirindo esses trejeitos, né, os moldes dessas pessoas. Né? Também, se você estiver no meio de grupos sociais, de grupos que têm a mesma interação, que às vezes você se relaciona, né, intimamente com eles, você também vai adquirir características desse grupo, por causa do relacionamento. São os relacionamentos que têm esse poder, essa capacidade de moldar você. Nós crescemos socialmente, nós crescemos, né, no ambiente familiar, nós nos moldamos aquilo que vai sendo apresentado para nós durante o nosso crescimento.
Então, são os relacionamentos que provocam as mudanças em nosso interior, sejam bons ou ruins. São os relacionamentos que vão, às vezes, forçar você a agir de determinada forma, boa ou ruim, e assimilar aquilo como se fosse algo que pertence a você. São os relacionamentos. E é muito importante entender isso. Deus nos fez assim. Então, se formos criados para adquirir o caráter da Trindade, né, e nós nunca vamos ser saciados se não estiver acontecendo esse adquirir o caráter deles dentro de nós. Nós nunca vamos ser saciados, nunca vamos ser maturos integralmente, né, porque nós somos feitos assim, né, mas nós sabemos que só os relacionamentos que conseguem ir nos moldando. Eles têm essa força. Até como a gente atinge essa maturidade e diz que está fazendo as coisas do nosso jeito. Na verdade, isso é uma mentira. Você sempre está sendo moldado pelos relacionamentos que você tem ao seu redor. Então, se é assim, né, e eu preciso ser moldado ao caráter do meu Criador, da Trindade, então a gente carece, a gente necessita verdadeiramente de buscar e ter um relacionamento íntimo e crescente com Deus. Se eu preciso desenvolver o meu caráter conforme o caráter, né, da Trindade Criadora, são relacionamentos. Eu preciso desenvolver um relacionamento íntimo e crescente com a Trindade. Nada de religião vai fazer isso com você. Não vai ser ritualismos que vai fazer isso com você. São os relacionamentos íntimos que você tem com Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo que vão fazer essa obra de transformar o seu caráter no caráter de Deus, de fazer você, em crescente transformação, adquirir a imagem e semelhança de Deus. É o seu relacionamento íntimo com a Trindade que vai fazer isso. A Bíblia usa a palavra para relacionamento íntimo muito interessante, né? Conhecer alguém. Hoje a gente usa isso no meio coloquial, no dia a dia. Você conhece fulano? Ah, eu conheço, mora lá, mora tal. Na verdade, eu tenho informações superficiais dele. Eu não conheço ele. Biblicamente falando, eu não conheço ele, porque a Bíblia, quando usa essa expressão conhecer, ela está se relacionando isso, ela está ligando isso a um relacionamento íntimo, né? Nós precisamos obter o conhecimento íntimo e crescente de Deus. Então, nós precisamos conhecer a Deus conforme a Bíblia nos ensina, né? E nessa primeira pregação, eu quero começar te perguntando, faça a sua avaliação hoje, agora, né? Você conhece verdadeiramente a Deus? Como eu disse, conhecer ele é um verbo bíblico que apresenta um contexto de ter intimidade. E um exemplo a gente pode dar, né, José e Maria, né, no nascimento de Jesus. O anjo chegou para José, né, e falou para ele, não, pode desposar Maria, porque o que ela está gerando no ventre dela vem de Deus. Então, existe em Mateus, capítulo 1, né, e versículo 25, um versículo que diz o seguinte: contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, é José e Maria que está relatando aqui nesse versículo. Então, vamos colocar o nome deles. Contudo, José não conheceu Maria enquanto ela não deu à luz um filho, e a quem pôs o nome de Jesus. Então, o conhecer, né, a expressão conhecer alguém na Bíblia tem a ver com relacionamento íntimo. Por isso que a questão nessa pregação de hoje, a pergunta você conhece a Deus? Eu estou querendo te perguntar, você tem um relacionamento íntimo com a Trindade, com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Conhecer a Bíblia não é ter informações sobre alguém. Conhecer na Bíblia, principalmente, é viver em intimidade com alguém. E é interessante esclarecer que ninguém é chamado para vir ou seguir Jesus de forma cega. Se você observar a forma como Jesus Cristo, né, desenvolve o seu ministério terreno como homem, né, ele está buscando relacionamentos. Ele está chamando para relacionamentos. Ele não está falando, eu sou seu mestre, me siga.
Ele está mostrando para você, né, através de um relacionamento, por que você deve segui-lo. E é muito diferente isso. Não siga homens cegamente, porque nem Jesus nos chamou para segui-lo cegamente. Certo? Antes de você vir e seguir Jesus, com a confiança que ele merece, né? Jesus ele nos chama para caminhar com ele. É uma proximidade. Vem. Ele também nos chama para aprender dele, porque ele tem toda a capacidade de nos capacitar. Nele está todo o saber, ele é a sabedoria de Deus. E Jesus nos chama para conhecer a ele na intimidade, e nós podemos verificar isso em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, se aproxime, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Estou me apresentando para você a minha capacidade. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é algo que você coloca do lado. A quem está do seu lado, ele é forçado a caminhar com você quando você tem o jugo. Mas Jesus Cristo está propondo isso para você. Deixe-me caminhar com você, ande do meu lado. Aprendei de mim. Então, ele é capacitado para nos capacitar. Porque sou manso e humilde de coração, é um mestre tremendo. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você está cansado, sobrecarregado, Jesus está dizendo, ó, se você se aproximar, se você receber os meus ensinos, se eu os praticar, se você caminhar comigo, se você me conhecer na intimidade, né, que eu sou manso, humilde, o meu jugo é suave, você vai achar descanso para a sua alma. Então, nós dependemos dessa proximidade, dessa intimidade com Cristo para termos uma vida de qualidade. Mas muito mais do que isso, né? É a chave para a nossa vida eterna. Você vai ter uma vida aqui com problemas, com dificuldades, né? Mas você vai ter onde descansar. Você vai ter quem vai carregar a carga com você. Jesus Cristo está se apresentando assim para você. Então, é um conhecimento de Cristo que tem que entrar na nossa fé, nossas convicções. Então, você veja que Jesus Cristo está usando uma abordagem de buscar você para um relacionamento íntimo, que ali você pode confiar. Né? Onde há mais confiança, né? Talvez certa ou errada, né? Quando há relacionamento íntimo, as pessoas confiam umas nas outras, às vezes se dão mal, porque são traídas. Mas o relacionamento íntimo tem essa facilidade de gerar confiança. Então, Jesus está te propondo, ele está te declarando, ele está te expondo a intimidade dele. Ter intimidade com Jesus é tão intenso que ela tem o poder de nos regenerar, de nos fazer nascer de novo, de nos dar nova vida. Ter intimidade com Jesus pode operar a mudança na nossa mente. Os relacionamentos fazem isso e Jesus tem poder para fazer isso. Por isso, nós vamos estar perdendo todo o tempo na nossa vida se nós não estivermos buscando a presença e a intimidade do nosso Criador. A sua vida cristã, ela não tem sentido nenhum se não for baseada num relacionamento íntimo com Deus. Se ela for baseada no que você faz para Deus, no ritualismo, né, ou outras coisas que você faz para Deus, a sua vida cristã não tem sentido nenhum se não tiver como base um relacionamento íntimo com Deus. E se sua vida não tem esse propósito de conhecer a Deus, Jesus Cristo vai falar claramente para você, você não tem a vida eterna. Talvez você esteja vivendo a vida cristã, mas você nunca aprendeu de que precisa buscar intimamente a pessoa do seu Criador e ter um relacionamento com Ele, né? E às vezes você está vivendo uma vida religiosa. Vida religiosa não te garante a vida eterna. Preste atenção no que o nosso Senhor Jesus Cristo diz, está em João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, conheçam a ti. Eu já falei que conhecer, né, no contexto bíblico, é uma intimidade, é um relacionamento íntimo. Conhecer a Deus e a seu Filho envolve estar na presença deles, aprender com eles,
e obedecê-los, porque esse conhecimento envolve, né, você saber quem ele é. E se você descobre quem é Deus, ou o Criador, só resta você obedecê-lo. E essa simplicidade que Jesus Cristo está me propondo, né? Tem a vida eterna, as pessoas vêm para a igreja através desse desejo de não morrer, de ter a vida eterna depois da morte, ter outra vida, né, de qualidade. Elas vêm e começam a fazer coisas, começam a praticar coisas, e que é pura religião, e Jesus Cristo está dizendo que não é assim. A vida eterna é essa, conhecer, ter um relacionamento íntimo. Isso traz para mim um alívio tremendo. Eu não preciso me sobrecarregar de regras. Eu preciso buscar, em todo o tempo na minha vida, estar próximo de Deus, buscar entender o que Ele pensa, o que Ele quer de mim, e como Ele é o Senhor e soberano sobre a minha vida, eu obedecê-lo. Essa é a vida eterna. É muito simples. Então, não me submeto a regras denominacionais, sociais, culturais, a nada. Eu estou agora conhecendo a pessoa do meu Criador e me relacionando intimamente com ela. Então, baseado nisso que você aprendeu até aqui, é importante responder: você conhece o único Deus, o Criador, e conhece Jesus, o seu Filho? Eu queria te levar hoje a esse conhecimento, que é vital para todo ser humano aí, cada um de nós que deseja a vida eterna. E para que você tenha acesso à vida eterna prometida por Jesus, por isso que esse conhecimento é imprescindível para mim e para você. E conhecer a Deus, ele depende de você, se você crê em tudo o que a Bíblia revela que Deus é. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E por que Deus revelou, né, aos homens que o seguiam, né, essa palavra? Para que você conhecesse como ele pensa, para que você conhecesse o que ele espera de você, para que você conhecesse o propósito dele ao criar o homem, para que você conheça toda a visão dele com relação à natureza, com relação aos seus relacionamentos, para que você conhecesse a obra dele, né, no interior dos homens, e você possa participar dela. Então, a Bíblia traz essa revelação. Então, se você realmente quer conhecer a Deus, depende de você realmente colocar a Bíblia no lugar central da sua vida. Porque a Bíblia revela quem Deus é. Depende também de você se submeter ao princípio dos princípios. E sabe qual é o princípio dos princípios? Que eu já falei aqui, está lá em Gênesis 1:1, né? O princípio dos princípios, que Deus é o Criador. Você tem que se submeter a essa verdade, você tem que adquirir essa primeira convicção. Deus é o Jeová revelado nas Escrituras. Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é o supremo Criador dos céus e da terra. Esse é o princípio dos princípios que você tem que crer. Se você tem alguma reserva quanto a esse princípio de fé, você ainda não conhece a Deus. Então, aqui, a solução para a nossa vida eterna é conhecer a Deus. Mas você não crê muito lá nisso e naquilo que a Bíblia fala, né? Você ainda não conhece a Deus. Você não pode ter dúvida com relação a esse primeiro princípio. Deus é o Criador. A Bíblia é tão repleta dessa revelação de Deus como Criador, que eu queria fazer só uma citação que está no Salmo 134, versículo 3. De Sião te abençoe e te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, essa é a revelação que está em vários lugares das Escrituras, fora que o próprio Jesus Cristo disse ao Senhor que é o único Deus verdadeiro. Então, ele é o Criador. Então, ter essa convicção, Deus é o Criador, coloca você na direção, no caminho da vida eterna. Vocês estão entendendo? Ter esse conhecimento, quer dizer, você adquirir esse conhecimento da intimidade com Deus e crer que Ele é o Criador, coloca você no caminho da vida eterna. E é muito simples isso, né? As pessoas me perguntam, não pode ser tão simples assim, Cleverton? Né? Como é que é as religiões, tantas coisas que as pessoas fazem, né? É só acreditar que Ele é o Criador,
né? É só buscar a presença dele, creio que a Bíblia é só isso. É só isso. Muitas coisas têm sido faladas, muitas coisas têm sido apresentadas, mas não é a verdade das Escrituras. As Escrituras trazem uma mensagem simples. E a primeira mensagem simples, que Deus é o Criador. Ele te fez para você andar na presença dele, conhecendo ele, se desenvolvendo num relacionamento íntimo com ele. É assim. Não é o fato de você fazer jejuns, de você fazer campanhas, de você cumprir ritualismos. Essas coisas, na verdade, são tentativas humanas de autojustificação. Não foi assim que Deus estabeleceu, não foi assim que Deus revelou na sua palavra. É proximidade, intimidade, e receber dele a capacidade. Então você precisa ter essa primeira fé. Deus é o Criador, ele é capaz de fazer qualquer coisa na sua vida, né? E ele está te chamando para um relacionamento íntimo com ele. E você precisa disso, você precisa conhecê-lo. Mas o que está evidenciado na Bíblia não são essas manifestações que os homens fazem, né? E esse relacionamento, né, com Deus também não vai trazer você manifestações místicas. É relacionamento, é algo que traz dificuldade, que às vezes eu não tenho tempo de estar próximo, mas eu preciso estar próximo, eu tenho que buscar. É relacionamento, eu tenho que priorizar. É relacionamento, eu tenho que parar e ouvir o outro lado para compreender. Deus já me sabe, me conhece totalmente, já me compreende totalmente. Agora, o outro lado é Deus, então eu que tenho que buscá-lo. Eu que tenho que compreendê-lo. E a Bíblia está evidenciando isso nas histórias desses personagens bíblicos. Esses homens, irmãos, aqueles que obedeceram a Deus por crerem nele como Criador e como Senhor, vai lendo as Escrituras, eles se tornaram íntimos de Deus. E você quer ser um Abraão, um Isaac, um Jacó, um Moisés? Meu irmão, não é difícil. Essa obra não é exclusiva para alguns, essa obra Deus faz em todos que estão buscando, que desejam ter intimidade com Ele, desejam receber capacidade dEle e desejam estar intimamente na presença dEle até o fim dessa sua vida aqui na Terra. Então, para você realmente adquirir essa convicção de que Deus é o Criador, e essa convicção vai mudar todos os rumos da sua vida, né? Você tem que, na verdade, saber que algo tem que acontecer no seu interior. Porque convicções, elas têm que ser recebidas, tem que se permitir elas enraizarem no nosso coração. Acontece que adquirir essa convicção de que Deus, ele é o Criador Supremo, né, implica em você se posicionar. Então, você tem que se posicionar. Você tem que reconhecer o lugar de Deus e você tem que reconhecer o seu lugar. E é isso que, às vezes, se nós não deixarmos levar pela toda a filosofia do tempo atual, por tudo que se fala, né, nos tempos atuais, a gente vai se iludir, colocando o homem, o ego do homem no centro, né, das preocupações. Eu devo, eu quero, eu espero, eu mereço. E a Bíblia vai te dar um banho de água gelada, porque é Deus que está no centro. É Deus que tem que ser a nossa preocupação. Ele, o lugar dele, e eu no meu lugar. Se você quer ter essa convicção de Deus é o Criador Supremo, então é assim que vai ser, é assim que deve ser. Deus no lugar dele e eu no meu lugar. E nas pregações de hoje, né, parece que Deus está obrigado, né, a fazer as coisas para nós. Não é mais o fato de que nós temos um relacionamento íntimo com Ele para nos moldarmos à sua soberana vontade e adquirirmos o seu caráter. Não! Nas pregações modernas, nós determinamos para Deus fazer. Nós ordenamos. Deus vai fazer. E pessoas estão enganadas se elas pensam assim. E pior, elas estão enganando outras pessoas. Elas perderam o referencial de quem Deus é e de quem elas é. E essas pessoas que perderam esse referencial, com certeza a mentalidade delas é uma mentalidade de quem não conhece Deus como Criador. Não siga essas pessoas. Por isso elas não têm nem demonstram ter uma intimidade com Deus. Porque o que existe ali é um formalismo onde ela
ordena o que Deus quer. Né? Essas são as religiões da atualidade, né? E às vezes que se dizem cristãs. Essa pessoa, ela está iludida e, por estar iludida, ela já anda longe do caminho da vida eterna. E só existe uma coisa que a Bíblia manda essas pessoas fazer, assim como todas as outras que estão longe do caminho do Senhor: arrependei-vos. Volte para as Escrituras, começa a ler Gênesis 1:1 e sabe que Deus é o Criador. Ele te fez a imagem e semelhança dele, para que você adquira o caráter dele. E não ele está aqui para ficar realizando as suas vontadezinhas, não. Criatura não ordena. Criatura não terá seus desejos, todos os desejos realizados, se isso ferir o caráter do Criador. A criatura não tem o controle da sua própria vida. Essa é uma verdade tremenda. Andar com Deus é reconhecer que eu não tenho o controle da minha própria vida. Na verdade, a criatura deve obedecer ao Criador e viver de acordo com o propósito dele, que as outras coisas serão acrescentadas. O Criador, ele estabeleceu todas as coisas, como diz o salmista, ele é Criador dos céus e da terra. E a sua vontade, ela é baseada na sua sabedoria plena, perfeita, e nos seus princípios eternos que ele estabeleceu. Não tem nada a ver com o pensamento, com civilização humana, como está evoluindo, nada disso. Deus estabeleceu assim, na sua plenitude, na sua perfeição, né, através de uma sabedoria, de uma inteligência superior, né, e através de princípios eternos, né, que nós devemos aprender. Independente, né, de quão legal você veja uma pessoa aparentar ser super espiritual, né, você deve estar atento à forma como essa pessoa se relaciona com Deus, a forma como ela se posiciona em relação a Deus, porque Deus é o Criador. Ele não vai submeter essas pessoas que têm essa aparência de espiritualidade. Então, não seja uma dessas pessoas. Você não está aqui para adquirir uma religião. Desde o início, estou falando aqui, você está aqui para desenvolver um relacionamento crescente e íntimo com o seu Criador. Por mais perfeito que essas pessoas pareçam aos seus olhos, tem muitas pessoas que são capazes de nos iludir, né, são capazes de direcionar o nosso entendimento de uma forma tremenda. Elas têm esse poder de saber falar. Tome cuidado, você vai ter que usar a Bíblia como filtro de tudo que passa na sua mente. E você vai perceber nos detalhes como essa pessoa se relaciona com Deus. E você vai saber que ela não conhece a Deus como Criador. Então, provavelmente, toda aquela aparência de espiritualidade é um engano. Talvez ela esteja enganada, mas talvez ela esteja se apropriando, né, disso para tirar vantagem e enganando você também. Deus é o Criador perfeito em todos os seus caminhos. E você é criatura ou criatura? Se posicione como criatura. A nós, criaturas, cabe somente aprender com o Criador o seu propósito. É muito lindo, né, Deus despender o seu maravilhoso tempo, né, nos ensinando. E parece que tem prazer de fazer isso. Está revelado na Bíblia ele fazendo isso, com homens que têm essa percepção, que se apropriam dessa oportunidade de estar na presença de Deus, aprendendo. E Deus ensina. O próprio Jesus Cristo disse: aprendei de mim. Isso é um movimento normal de Deus em relação aos homens. Você sabia que Deus criou, né, todas as coisas em 6 dias e no 7º dia ele descansou? Que dia que ele criou o homem? No 6º dia. No 7º dia já era sábado, feriado, descanso. No 6º dia Deus já deu um monte de atribuição para o homem. Você acha que o homem saiu pegando a mão na massa e fazendo? Não. Ele teve que passar pelo 7º dia junto com Deus, para depois começar outra semana. E nesse 7º dia, ele aprendeu de Deus. Deus não nos manda fazer nada que antes ele não nos tenha ensinado a fazer, antes ele não tenha provado a nossa habilidade em fazer. Então, ele vai nos dizer para fazer. E é assim que Deus faz. Nós precisamos aprender de Deus. A criatura precisa aprender de Deus o seu propósito. Nesse aprender, nós já estamos num relacionamento com Ele, né? Estamos conhecendo a Ele. Não só como Deus pensa, mas também como Deus é.
A criatura só deve agir conforme os princípios estabelecidos pelo Criador, porque são princípios perfeitos, não precisa se acrescentar nada a eles. Esses princípios estão revelados nas escrituras dele. Então você não pode abandonar a sua Bíblia. Tome cuidado, né? As pessoas são iludidas por coisas místicas, por sobrenaturais, porque elas não leem a Bíblia. Cuidado, porque em Apocalipse diz que a besta vai fazer, né, coisas místicas, sobrenaturais, milagres, sinais, prodígios, e muitos vão atrás dele. Ele é a besta. A maior evidência de que você não conhece a Deus, de que as pessoas não conhecem a Deus, é que elas não vivem de acordo com a palavra de Deus. Então você está longe de Deus. Se você não usa a Bíblia como seu referencial para aprender de Deus, depois o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Depois você vai ser revelado, né, no entendimento, iluminado, na compreensão. Mas se a pessoa não usa a Bíblia como esse referencial, ela não conhece a Deus. Se as pregações dela são motivacionais, não fala nada do caráter de Deus, não fala nada da vontade de Deus, ela não conhece a Deus. Não ouve, não ouça essas pessoas. Às vezes nós temos que ouvir a voz delas, mas no nosso coração essa mensagem não pode entrar. Evite isso. É muito significativo como nós conseguimos ser levados por mensagens tão gostosas de se ouvir. Foge disso. Prefira a clareza, né? E talvez até a dureza da revelação da palavra de Deus. É muito importante reconhecermos o lugar de Deus e o nosso lugar. Isso indica que nós estamos no caminho certo do conhecimento de Deus. O princípio dos princípios é que Deus é soberano e eu sou o vassalo. Deus é o Senhor e eu sou o escravo. E ele, através desse processo, como Jesus Cristo diz, a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós vamos ser moldados como filhos dele. Pode ter certeza que o galardão, a bênção de Deus, a herança de Deus, você vai receber. Mas no seu processo dessa vida, você tem que reconhecer a posição de Deus, soberano, Senhor. Quando encontramos homens que gostam de ser exaltados, homens soberbos que dizem que têm poder de revelar, de fazer acontecer, você tem que já dar o diagnóstico dessa pessoa. Essa pessoa não conhece a Deus. Se conhecemos a Deus como Criador, nós reconhecemos a sua autoridade máxima sobre nós que somos criaturas. É tão tranquilo saber que Deus, ele é o meu Senhor e que ele cuida de mim, né? Eu tenho que fazer coisas, tenho que trabalhar, tenho que, com o suor do meu rosto, ganhar o pão, tenho que fazer a obra do Senhor, tenho que estar junto, próximo dos meus irmãos, né? Tenho que ter uma vida que seja um referencial. Claro, eu tenho que me gastar nessa vida e gastar de forma que seja proveitosa para a outra vida. E a forma proveitosa para a outra vida é eu reconhecer que naquilo que não está ao meu alcance, eu descanso do Senhor, porque eu conheço e sei quem Ele é. E sei da forma como Ele vê, que está esclarecido nas Escrituras. Nossa vida, os nossos caminhos não nos pertencem. Ó, criatura, o seu lugar é esse. Né? Nossas vidas e os nossos caminhos pertencem a Deus. Diz Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho e nem ao que caminha dirigir os passos. Eu determinar o meu caminho, eu querer dirigir meus passos, não cabe a mim. Se eu realmente creio, confio, né, entendo que Deus é o Criador, eu coloco essas coisas determinando o meu caminho, guiar meus passos, nas mãos dele. Isso prova que eu conheço ele como Criador. Esse é o principal engano na vida dos que se dizem crentes. Eles acham que devem ser servidos. Nossa, eu sou crente, filho do rei, eu devo ser servido. Eles acham que ser filho de Deus é ter regalias aqui nessa vida. Irmãos, é muito trabalho. E não estou fazendo isso por soberba, porque eu faço ou não faço. Estou fazendo isso porque eu li nas Escrituras, fui lá nos Evangelhos e descobri em Jesus que é assim. Você já andou e aprendeu de Jesus para ver como realmente você deve ser? Jesus, ele era o unigênito Filho de Deus e ele veio nessa vida em carne como servo. O Filho do Homem
veio para servir e não para ser servido, e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus foi assim, você fica batendo no peito, dizendo que é filho do rei e quer ser servido, quer ter regalias, você não conhece a Deus, nem Jesus Cristo. Vai ler as Escrituras, cuidado com esse pensamento. Ele vai moldar suas atitudes. E o seu orgulho vai fazer você cair. Jesus, ele obedeceu ao seu Pai totalmente. Ele dizia que só fazia as coisas que ele via o Pai fazer. Então, ele buscava a intimidade de Deus nas suas orações, nos seus momentos sozinho. Ele se afastava dos seus discípulos e buscava um lugar para orar, para estar com Deus. Né? Eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. E ele obedeceu ao seu Pai em todas as coisas, até a morte. E você achando que vai, né, chegar no topo da hierarquia social, porque você é filho de Deus, que nada vai te acontecer. Sai dessa ilusão. Eu estou te vendendo essas mensagens. E essas pessoas que estão te vendendo essa mensagem não andam com Deus das Escrituras. Não o conhecem na intimidade. Ele é o Criador e todas as nossas circunstâncias, todas as coisas que acontecem nas nossas vidas, elas são para o nosso bem. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você não vai ver na vida de homens, dos personagens bíblicos que andaram com Deus, uma vida fácil. Deus usou todas as circunstâncias de vida, e às vezes muito difíceis, para moldar o caráter deles. E é para isso que nós estamos aqui, para adquirir o caráter de Deus. Deus vai te provar. Deus vai colocar você em situações difíceis, mas Deus vai estar lá com você na intimidade, porque você o conhece, porque você adquiriu esse conhecimento, porque você voluntariamente entende que tem que entregar a sua vida a Ele. E se a promessa de vida eterna que Jesus Cristo nos falou depende de nós conhecermos intimamente o Pai e o Filho, nós devemos imitar Jesus em tudo. Nós devemos seguir os passos de Jesus, nós devemos servir como Jesus, porque ele nos mostrou como é que um homem vive em intimidade com o seu Criador. E o que Deus pode fazer através da vida de um homem desse? Deus não vai usar homens orgulhosos, que não têm essa principal convicção de que ele é o Criador e que tem essa distorção na cabeça da posição que Deus tem em relação a ele. Coloque-se no seu lugar, né, e busque a presença de Deus na intimidade que ele vai te usar. Pode buscar a intimidade de Deus, pode buscar, porque foi uma conquista de Cristo para nós. Cristo morreu naquela cruz para te dar esse acesso livre ao Pai. Pelo sangue de Jesus Cristo, nós entramos no Santos dos Santos, quer dizer, a morte dele naquela cruz nos deu livre acesso a Deus. Então, é uma conquista tremenda, porque nós estávamos afastados de Deus, porque vivíamos os nossos próprios caminhos. Agora, Jesus, pelo seu sangue, nos reaproximou do Senhor. Para quê? Para me ter uma religião? Não. Para me ter um relacionamento íntimo com o Criador. Então, hoje, para te ensinar o caminho do conhecimento de Deus, eu preciso que você entenda que você não pode ofuscar a convicção de que Deus é o único soberano e criador. Todos os pensamentos humanos, as filosofias humanas, né, e às vezes um pensamento científico, ele quer ofuscar, né, essa verdade. Não permita isso. Você precisa entender que o mundo à sua volta quer fazer você negar essa verdade, mas essa verdade é o princípio dos princípios para o seu crescimento espiritual, para a sua vida eterna. Você precisa aprender que o caminho é simples assim, não é uma religiosidade elaborada. É você andar buscando Deus na sua intimidade, sabendo que Ele é o Criador e você é a criatura, e Ele enviou o seu Filho Jesus para nos dar esse entendimento, essa compreensão desse caminho. É simples assim, mas ela vai custar, né, a você o controle da sua vida. Se até hoje você achou que controlava alguma coisa, você não controlava nada, mas agora você está despertando que precisa crer que Deus é o Criador, então agora você vai ter convicção. Você não controla nada. Você vai ter que ceder o controle da sua vida a Deus. Isso prova que você conhece a Deus como seu Criador.
Essas coisas vão fazer com que você seja atacado pelo mundo, porque o mundo quer fazer você negar essa verdade. Porém, crer como Deus, como Criador, o único Senhor, é o único meio de iniciar a sua caminhada para a vida eterna. Então, eu estou te mostrando um caminho que é simples, é verdadeiro, é lógico até, porque Ele é o Criador, você é a criatura. Né? Se você é o dono do negócio, você é o empregado, tem que seguir certas orientações que vêm de cima para baixo. Né? Agora, um dono do negócio pode falhar, é imperfeito. Deus nunca. Deus é perfeito em tudo e o propósito que Ele designou para nós, criaturas deles, nos tornarmos filhos dele, existe um caminho. É o caminho do conhecimento, da intimidade dele. Então, nessa perfeição proposta por Deus, você tem uma posição de criatura. Atente para isso. Então, eu te proponho essa atitude simples também. Se a mensagem é simples, né, a atitude sua em relação a essa mensagem também tem que ser simples. Creia que Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus, é o único Deus e que é o Criador dos céus e da terra. Se algo, né, ainda te incomoda, aí você crê nisso, nós, ao longo, né, do nosso relacionamento como igreja, nas nossas mensagens, nos nossos estudos, nós vamos fazer você compreender. Mas a mensagem simples agora, é o que está revelado nas Escrituras, e você não pode negar isso, é que Deus é o Criador de todas as coisas. Então, creia nisso. E creia que Jesus Cristo estava lá criando você junto com o Pai, e creia que Jesus Cristo veio, né, nessa terra, encarnando, né, como Filho de Deus, para que você pudesse ter um modelo a seguir. Ele também viveu dependente totalmente de Deus e também fez totalmente a vontade de Deus, mesmo que isso levasse à morte. E serviu, né, na obra do Senhor. Então, que nós possamos entender. Primeiro, convicção que você tenha é crer em Deus, não creia. As outras coisas que você precisa acrescentar a essa fé, nós vamos aprender juntos, o que está revelado nas Escrituras. Creia também que Deus enviou Jesus para permitir, por meio de Jesus, o retorno a essa intimidade. Jesus é o meio pelo qual essa intimidade que você está buscando, que você precisa acontecer. Porque Jesus é a revelação máxima de Deus para nós. Então, não subestime Jesus. Né? Creia que Deus prometeu te dar o Espírito Santo dele para facilitar a sua compreensão e a sua edificação. Ele prometeu, está nas Escrituras, a Trindade participou da sua criação, a Trindade vai participar da sua capacitação, do seu desenvolvimento. Amém? E agora, depende totalmente de você. Ore a Deus. Busque a presença dele. Diga a Deus se é o desejo do seu coração. Eu não quero forçar nada para você, mas se é o desejo do seu coração, depois de ouvir essa mensagem, diga que deseja conhecê-lo, que deseja ter intimidade com ele. Diga para Deus que o reconhece como Criador e que você quer ser a criatura que anda conforme o propósito dele. Quando você disser isso para Deus, eu posso te afirmar pelas Escrituras. Ele vai te responder. E você poderá começar a caminhada para a vida eterna. E nessa caminhada, você pode ter certeza, conte conosco. Conte conosco. Nós vamos caminhar juntos com você. Nós estamos caminhando. Nós não somos o top dos tops que estamos acima de você. A caminhada é para mim e para você. A caminhada é para você que quer começar agora, e é para mim que estou com 27 anos e não sei até quanto tempo, 27 anos de convertido, não sei até quanto tempo Deus vai me levar nessa vida ao lado dele, mas eu sei que ele vai me levar para outra vida, porque é a promessa dele. Então, nós estamos disponíveis para caminhar junto com você nesse aprendizado. A vida cristã é um aprendizado contínuo sobre quem é Deus e quem é o seu Filho, até nos encontrarmos com Ele depois dessa caminhada terrena. E lá que nós vamos receber a plena revelação de que Deus tem para nós, de quem Deus é. Então, nós vamos continuar os estudos ao longo desse canal e fazer com que você compreenda mais a mensagem das Escrituras, para que você venha a crescer no conhecimento íntimo de Deus, do seu Criador. Essa é a proposta dessa Igreja Logos aqui em Itaboraí. É fazer você ir adquirindo conhecimento, intimidade com o seu Criador, sabendo o significado,
o propósito da sua vida, sabendo que você estará adquirindo, né, novos relacionamentos, está participando da família de Deus, né, do corpo de Cristo, que é a igreja. Isso tudo vai ser acrescentado à sua vida paulatinamente no aprendizado da palavra de Deus, da palavra de Cristo. Essa é a proposta dessa igreja. Aproveitando esse momento, eu peço que você se inscreva nesse canal, né? Peço também que você avalie, se você gostou da mensagem, né, um joinha ou não, isso depende de você. Peço que você procure os canais de comunicação que estão aqui embaixo dessa mensagem e contato-nos para a gente poder te ajudar mais efetivamente. Fique, né, com a mensagem do Senhor no seu coração, né, nessa oportunidade. Amém?